Bem-vindos a todos. Eu sou a Carolina, faço parte da Incubadora. E para quem ainda não conhece a Incubadora, nós somos um projeto cujo principal objetivo é o de apoiar artistas da comunidade lusófona, de promover a colaboração, a experimentação de projetos criativos, e todos estes projetos são feitos dentro do ecossistema da NIR, portanto uma criptomoeda. Um dos nossos projetos, portanto não é o único, mas um dos nossos projetos são os seminários que nós fazemos todos os meses. E então hoje aqui temos o Eduardo e a Stephanie, que vão apresentar o seu projeto. E então eu passo a palavra, se vocês quiserem apresentar também, assim toda a gente vos conhece um pouco mais. E damos início então a este workshop. Obrigada. Obrigada, Carolina. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Incubadora para a realização desse workshop. É muito gratificante receber esse tipo de apoio, incentivo, principalmente para um coletivo de arte novo como a gente. Muito obrigada. E também agradecer ao Edu, nosso mediador aqui do seminário, por topar a compartilhar tanto conhecimento, novas ideias e detalhes sobre o seu trabalho. Meu nome é Stephanie, sou a idealizadora do Coletivo Amarelo. Nós somos um coletivo de arte e galeria online e a gente procura fomentar novas formas de discussão, consumo de arte. Meu trabalho como pesquisadora e curadora independente se baseia em trabalhar mesmo com os artistas emergentes para trazer novas formas de entendimento das suas práticas e de uma maneira mais convidativa, mais acessível. E nós abordamos vários temas e, a partir desses temas, desenvolvemos pesquisas junto com os artistas para criar esses conteúdos, workshops como esse, exposições. E o tema da vez é arte digital, NFT, criptoarte, essa maluquice toda que a gente está vivendo. Edu, bem-vindo. Passo a bola para você. Obrigado, gente. Bem, sou Eduardo Politzer. Estou completando agora 1 ano de metaverso, 1 ano dentro do metaverso. A minha primeira NFT foi, na verdade, dia 30 de março de 2021. Sou artista digital, venho da trilha sonora, da música, do design de som, e fui aos poucos me aprofundando nesse assunto, pesquisando e encontrando essa arte contemporânea dentro da música, dentro da arte sonora. E aí, a partir disso, fui desenvolvendo um trabalho em pixel art, até que algum dia um amigo meu me virou e falou: cara, isso tem tudo a ver com criptoarte. Eu falei: eu não sei o que é isso. Aí comecei a pesquisar, fui entrando lá no buraco na toca do coelho da Alice e, enfim, continuo entrando, ainda não sei até onde vai esse buraco, mas ao longo do caminho fui pensando muito no assunto, desenvolvendo o pensamento, a poética da coisa, e fui sacando que a gente está desenvolvendo assim a gramática desse universo novo, né? Então, é isso que me interessa muito pensar. E é isso que eu acho que a gente vai tentar trazer aqui, eu junto com a Stephanie, com todo mundo, pensar junto essas questões poéticas mesmo, né? Da NFT, do agora, da arte digital, o que é, o que não é, o que é igual, o que é diferente. Essa é a minha pergunta. A gente vai apresentar mais alguma coisa? Já começa com os slides? Como é que é? Vamos? Podes começar. Pode começar. Tá. Então, a gente tem esses slides para pensar o que são essas NFTs, né? Porque eu acho que eu queria me debruçar muito mais na questão poética da coisa, mas eu acho que essa primeira parte técnica a gente não tem como fugir disso, né? Então, a gente vê muita gente falando todo tipo de coisa na internet sobre o assunto, e eu vou trazer a minha visão da coisa. Realmente, NFT não é arte. Eu acho que a NFT, para mim, é uma tecnologia de contabilidade,
que se apropriou da arte para se fazer instalar nos mercados, né? Então, essa forma é esse código de barras simples que você coloca em qualquer arquivo digital e você fica conseguindo com facilidade transportar isso ao longo da internet, passando por países e comprando e vendendo através de criptomoedas sem passar pela organização que já existe de taxas de país para país e tal. Eles estão querendo regulamentar isso tudo, eu acho muito importante, mas no momento o NFT é uma tecnologia de contabilidade que se aplica à compra e venda de arte também. Claro, simplificando muito, existem outras coisas mais interessantes no assunto, mas eu vejo da mesma forma que a música sofreu muito com a que se chamou de Web 2, que era os compartilhamentos de torrent e compartilhamento de arquivo entre pessoas. Eu vejo que essa Web 3, que é o que estão se chamando isso, dessa infraestrutura toda baseada em criptomoedas e blockchain, ela atacou primeiro o meio da arte. Atacou, né? Assim, a palavra feia, mas ela se fez funcionar primeiramente dentro da arte. Aí eu vi muita gente falando se é esquema de pirâmide, se não é. O que não é o capitalismo, senão um grande esquema de pirâmide? Então, dentro desse contexto, é uma nova fronteira desse capital mesmo, e eu acho que é importante para a gente, enquanto artista, entender em que meio a gente está e não ficar só de reacionário, achando que é ruim, que é bom e tal, só entender melhor o que é e não precisa fazer tanto juízo de valor, talvez. Aí a continuação disso seria essa questão do metaverso, onde fica o metaverso. E eu vejo muito também como esse shopping center virtual que as pessoas vão poder ir não só para comprar e vender, como a gente compra e vende coisas nos sites atuais, que é uma experiência solitária, né? Vai ser um shopping com uma experiência coletiva, onde você pode ver as outras pessoas onde estão nas suas lojas e você pode entrar na loja e você pode ter uma experiência um pouco mais parecida com a experiência de um mercado físico real. Então, esse espaço público digital está começando a ser construído, já existem tentativas antigas, né? Tem Second Life, tem outros que já estão rodando no momento, mas aos poucos, como a tecnologia vai avançando, vai barateando a internet, isso vai se intensificar muito. Assim, eu acredito que está começando a ver isso tudo. E eu escrevi isso, que o metaverso também tem esse lado, né, de ser um espaço hiper pasteurizado, assim, né? Você não precisa construir esgoto, você não precisa se preocupar se vai dar cupim, se vai ter infestação de barata no seu metaverso. Ele é sempre totalmente higiênico e controlado. São outras questões que a gente vai começar a lidar, né? E não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte mais técnica de o que é metaverso, o que é NFT, se alguém tem alguma dúvida sobre isso, antes da gente entrar na parte que eu me interesso mais, que já é a parte da poética da coisa. Então, se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa. Eu acho que no final, né, que a gente vai abrir para perguntas para as pessoas que estão assistindo. Tá. Sim, se por vocês pode ser assim, nós temos funcionado assim e tem corrido bem.
penso que sim. Tá, então tudo bem. Então, vamos lá. Para além dessas questões mais técnicas do que é, do que não é, de como funciona, das tecnologias por trás, quais são isso tudo, que eu acho que é muito interessante da gente saber, é muito importante a gente ter conhecimento. Eu acho que é mais interessante a gente pensar, né, na estrutura sensível da coisa, o que isso tudo afeta no nosso fazer de artista, no nosso pensar, né? Eu baseio muito o meu trabalho, e aqui a gente está vendo já algumas das minhas criações, né? Vou voltar aqui nesse outro, isso aqui são os GIFs que eu tenho feito, alguns com música, alguns sem música, alguns não são GIFs, são estáticos. O que está por trás disso tudo? O que passa na minha cabeça quando eu estou pensando isso tudo e vendo também os meus colegas? O conceito de antropoceno, para mim, é fundamental, que é essa percepção de que o planeta hoje ele já adentrou essa era geológica do que é tomada pelo ser humano, né? Marcada pela presença do ser humano enquanto agente de mudança climática estrutural do planeta. Então, daqui a centenas de anos vai ser muito fácil você datar, olha, aqui começou realmente a atividade humana, vai ser muito fácil, de acordo com como os geólogos datam esse tipo de coisa. Não existe ainda não existe um consenso entre os especialistas de qual seria o ano 1 desse antropoceno, qual é a data, nem se existe de fato o antropoceno. Não existe um consenso entre eles. Alguns usam a data da primeira bomba atômica, alguns usam alguma data mais antiga do começo da Revolução Agrícola, independente se foi ontem, quando foi. É interessante a gente pensar que está sendo, né, que já está acontecendo, e a gente está vendo as mudanças climáticas muito óbvias, assim, cada vez mais. E aí eu fiquei pensando, será que isso significa o fim da natureza? A gente está vendo isso, a gente já está vendo esses mundos virtuais ganharem tanta importância no nosso mundo real, e a gente já está vendo as florestas tão cercadinhas e diminuindo tanto de tamanho. A gente está vivendo o fim da natureza? Será que o ser humano e para além do fim da natureza, a gente já está vendo quase meio que o fim do ser humano, porque até então a gente se achava a imagem e semelhança de Deus, o ser acima de todos os outros na natureza, e a gente está vendo agora que qualquer computador tem uma capacidade de processamento maior do que uma pessoa, e as nossas capacidades de processamento estão dadas aí ao cérebro humano. A gente pode ir turbinando o cérebro, mas os computadores vão se turbinando cada vez mais rápido. Então, tem o penso, logo existo. Se o computador pensa mais que eu, então ele existe mais do que eu. A gente já começa a entrar numa confusão assim, que eu acho que é muito interessante dentro desse contexto de arte digital, né? Os humanos já estão operando máquinas com processamento enorme, e quem é que está fazendo esse pensamento? Somos nós, não somos? E para além disso, a gente já está ao longo desses 30 anos de internet, de computação mais avançada, assim, a gente já tem toda uma geração de pessoas que
construíram, né, a sua própria vivência, sua própria existência, sua própria noção de eu através dessas máquinas. Então, eu vejo a arte digital falando bastante disso também. As criptoartes, as NFTs também têm esse tipo de apelo, esse tipo de poética, né? Quem é esse indivíduo digitalizado? O quanto o meio digital faz parte desse novo eu? E o que passa na cabeça desse eu já digitalizado? Então, não é à toa que o bem mais valioso no mundo das NFTs hoje é foto de perfil, né? São os avatares que custam milhões e milhões de dólares. É um eu, aquilo ali, é um outro eu, é um eu digital. Aí a gente tem... Sim, então, quando a gente estava pensando sobre... Eu acho que é interessante pensar no movimento net art lá dos anos 90 e esse impacto dele nessa questão de ferramentas digitais, na construção de novas formas de ser e existir no mundo. Durante os anos 90, com o surgimento desse movimento, artistas como Lia Lialina, Muschetti, Alexei Shungin, eles estavam explorando essas possibilidades que os computadores e os softwares ofereciam na criação artística, e o interesse estava em mostrar a capacidade dessas ferramentas em si, né? Até onde elas poderiam ir, o que elas poderiam trazer para a criação, não necessariamente a mão do artista. Então, a tecnologia acabou inovando não só a forma que a arte era criada, consumida, distribuída, recebida, interpretada. Pode passar, Edu, para o próximo. E hoje eu trago o trabalho Forma Arte do Alexei Shungin, que foi criado em 1998, que ele investiga esses mecanismos dos computadores de maneira super detalhada. Então, ele usou esses botões de caixas de HTML para criar essas composições monocromáticas e que serviam como um estudo mesmo dos mecanismos do próprio HTML. Então, assim, no entanto, o Forma Arte, que é esse trabalho, ele acabou se tornando uma obra de arte muito mais lírica e abstrata, porque ele expõe mesmo esse esqueleto da internet de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Imagina, naquela época você vê isso e é como se você estivesse dissecando mesmo, né? Pode passar para a próxima, tem mais uma imagem também, que era um trabalho que essas telas iam abrindo, você podia navegar, enfim. E pode passar, Edu. Eu trago uma frase dele que ele diz: trazê-los em foco foi uma declaração do fato de que um computador não é uma camada invisível, transparente, mas é algo que define a forma como somos forçados a trabalhar e até mesmo pensar. Então, até quando a gente conversou disso, essa ideia de corpus pós-humano é interessante de pensar dentro do trabalho dele, e mostra que conforme artistas foram explorando mais esses mecanismos da tecnologia, eles estavam se deparando também com eles mesmos, né? E as formas que eles existiam no mundo, era como se fosse um espelho, assim. E esse processo de dissecação por trás desses softwares era mesmo o X da questão na época. Então, de certa forma, esses artistas, eles do movimento net art, eu acho muito importante a gente pensar nisso, porque eles foram mesmo arquitetos de novos universos emocionais e que são eventualmente se tornaram os espaços e essa infraestrutura digital que a gente navega hoje. E essa natureza muito híbrida da internet, onde todas as formas de arte têm um lugar para viver lado a lado. Então, a imagem, texto, vídeo, som, acabou super impactando o cerne, né, do processo de criação. Então, não havia mais essa separação entre onde você cria, onde você colabora, onde você projeta e onde você promove. Tudo passou a existir em um lugar só, na internet. E que essa ideia de que a internet seria um espaço que vai acomodar todos os aspectos e as etapas do processo criativo acabou influenciando os próprios trabalhos e também a resposta do público a eles.
E aqui são 2 links que eu trouxe. O primeiro é o site da Rhizome, que ele reúne, basicamente um acervo gigante de obras do movimento NetArt. Quem se interessa, é bem bacana você ver, porque você consegue explorar todos os trabalhos que foram criados desde a época de 80, dos anos 80, anos 90 até 2010, acho. Então, se alguém tiver algum interesse, a gente coloca aqui no chat, é muito legal. Se você rolar para baixo, ele está bem dividido em ordem cronológica mesmo, e assim, é uma viagem, assim, eu já passei horas nesse site, vendo todos esses trabalhos. Eu li ali a Lina, o Form Art aqui que eu trouxe, ele está ali também, se você descer um pouquinho mais, muito legal. O manifesto, o que eu recomendo, esse Cyber Manifesto é muito legal. Ué, o shopping, né, Nina? Ah, você tá com a câmera aberta? Não. Acho que eu tô ouvindo alguém falar. Oi. Sim, penso que Luciano, alguém que tenha o microfone ligado, se por favor, O Form desligar. Art. Acho que era o Luciano, mas eu já dei, Obrigada. já dei mute. Obrigada. Então, aqui o Form Art está ali, você pode entrar e ver como é que é e tal, é muito legal. Super recomendo aqui. E o outro link que eu trago também para quem se interessa nesse assunto de internet, no próprio Coletivo Amarelo, nós fizemos uma série sobre o tema internet, onde a gente falou sobre desde as primeiras experimentações da tecnologia, que é esse artigo, lá quando a tecnologia começou a se infiltrar nos trabalhos de arte com a Lilian Schwartz, o Nan June Paik, e até desde a televisão, né? A primeira televisão apareceu ali. E aí a gente falou de criptoarte também, tem um outro artigo no nosso blog que a gente fala de criptoarte, mais a parte técnica dos NFTs, tem mais informação sobre o movimento NetArt. Eu acho que é muito, muito interessante mesmo pensar, voltar um pouco no tempo e ver o que esse movimento fez, e como que ele impactou o que a gente está vivendo agora com toda essa doideira. Deixa eu ver, eu acho que pode voltar lá para os nossos slides. Se puder colar aqui esse último link do coletivo mesmo, eu coloquei do Rhizome, mas se puder colar aqui diretamente no chat para o pessoal claro, já ir clicando e conferindo e tal. Isso, coloco aqui. Bem, sou eu de novo, né? Isso. Tá. Dentro disso tudo, foi até interessante que nessas últimas semanas passei a conhecer uma plataforma de NFTs nova, que ela é exclusiva chama 8bidu, em japonês, não sei como é que seria 8bidu, não sei como é que fala 8 em japonês, mas, enfim, é uma plataforma só de pixel art em 8 por 8 pixels. Então, são esses desenhos assim, cada um desses aqui é umzinho diferente. E tá uma mini febre sobre isso na comunidade dos textos. Eu fiquei... E eu estava justamente escrevendo esse slide enquanto isso estava acontecendo, e eu fiquei assim, nossa, que perfeito isso, porque é justamente o que está passando na minha cabeça, porque eu acho que um desenho de 8 pixels por 8 pixels hoje é muito diferente de um desenho de 8 por 8 pixels no começo dos anos 80, né? Assim, por uma questão de que essa tecnologia hoje ela já está bem avançada, né? A gente está falando em resolução de 4K em qualquer televisão já bem comum, 8K, câmeras em 16K, sei lá quantos Ks.
e a gente está falando aqui em 8 pixels. Sendo o pixel esse átomo, né, da nossa matéria visual digital, assim, é a nossa menor unidade indivisível. Para além do pixel, você só tem bits e zeros e uns. Para mim, o pixel, ele, para além dessa nostalgia que é bem evidente, assim, né, de uma questão de você voltar no tempo e fazer referência a uma época onde a internet estava começando ou nem existia ainda em forma pública. O pixel, ele é interessante ver o quanto que um pixel sozinho ou no contexto de poucos outros consegue exprimir sentimento, sensação, ou tudo isso, né? É um novo minimalismo, né? O que esse pixel nos, nos possibilita. E eu penso bastante nisso também, né? Por ser o meu meio visual primordial, né? É o pixel. Os meus trabalhos, em geral, são feitos numa tela de 128 por 128 pixels. Às vezes eu aumento um pouquinho, mas uma boa parte dos trabalhos é assim. E eu acho interessante, e eu acho que, né, no meu caso, como eu já sou dessa geração nascida nos anos 80, para mim tem esse fator de nostalgia, de voltar um pouco, né, aquelas questões da infância, mas nesse contexto a gente já tem pessoas muito mais jovens e que isso para elas já é parte do museu já, né, o pixel. Então, mas ainda assim é relevante hoje. Eu acho interessante. E aí, a partir dessa questão, eu fui me, me afundando e afundando na metafísica da coisa, que eu brinco até com um pessoal do Parque Lage, o Franz e o Saulo lá, que fiz um acompanhamento muito longo com eles de arte sonora. Eu falando assim, olha, eu já era meio metafísico, mas depois que eu entrei nessa, agora eu virei pixel, de verdade. Tem uma parte de mim que é puro pixel. E aí eu comecei a pensar nisso, lendo bastante de antropologia e pensando, nossa, como se objetos carregam almas e espíritos e nessa visão assim que não é monoteísta, uma visão mais animista da coisa, olhos carregam um espírito que não necessariamente é um espírito para cada pessoa. Então, assim, todas as pessoas que têm um olho têm o espírito do olho dentro de si, e esses espíritos, assim, que não é uma coisa assim certinha, né? Um corpo, uma alma, são outras entidades que estão nesse universo. É que os objetos digitais também têm um espírito, também têm alma. Quais são os deuses da NFT, né? Quem é o responsável por isso no panteão dos deuses desses objetos digitais? E eu acho que tem muito isso também. Desde o começo, essa é uma questão que eu estava formulando de uma forma mais inconsciente, talvez, de uma forma mais escondida para mim mesmo no começo, mas agora ela está muito clara. Esses seres que a gente cria e que a gente desenha, seja no papel, no computador, na internet, na blockchain, o que eles carregam, né? O que eles são capazes de passar. Aí a Stephanie tem agora
Sim, tenho. mais para falar disso. Quando eu acho que quando a gente começou a pensar nisso, que quem tem alma, né? Eu falei, bom, acho que faz sentido a gente voltar também e ver como que isso se desenvolveu ao longo dos anos na história da arte, como que os artistas, como que muitos dos artistas ao longo do tempo eles investigaram mesmo questões espirituais dentro da arte. Eu acho que o exemplo da Hilma Klint é muito pertinente quando a gente pensa nessas formas que artistas traduzem questões ligadas ao esoterismo em trabalhos físicos e visuais, né? Então, o trabalho dela abrange um mundo muito além daquilo que a gente está vendo, com questões relacionadas ao oculto, teosofismo, espiritualismo, universo, a forma que a gente enxerga a realidade. E quando ela criou as suas pinturas mais famosas, o seu período mais maduro, ela disse que sua alma foi guiada por forças maiores, uma espécie de força divina que desceu ali, pegou na mão dela e fez ela criar o que ela criou. Pode passar para a próxima, Edu. Ela disse: os quadros foram pintados diretamente através de mim, sem desenhos preliminares e com grande poder. Eu não tinha ideia do que as imagens iriam retratar e ainda assim trabalhei com rapidez e uma segurança sem mudar uma única pincelada. Pode passar para a próxima. Todo conhecimento que não é dos sentidos, não é do intelecto, não é do coração, mas é a propriedade que pertence exclusivamente ao aspecto mais profundo do seu ser, o conhecimento do seu espírito. Eu acho linda a forma que ela coloca, de uma poética enorme, e artistas como a Hilma, eles tinham esse grande interesse, essa grande motivação de identificar o espírito, a alma dos seus trabalhos, feitos por meio da pintura, e essa ligação entre o fazer artístico e as partes mais profundas, né, da psique humana ali estavam super expostas ali, como se ela tirasse essa parte, mas isso era assim, se traduzia de uma maneira mais natural pela pintura. Não sei se natural é a palavra certa, mas a questão que eu trago pode passar para o próximo, Edu, como que essa busca do místico, do divino, do esotérico se transfere para esses ambientes digitais, como é possível você tocar a alma do público por meio de tela, como artista, quando você está criando, tem como você fazer isso? Eu acho que eu, como pesquisadora, trabalhando com artistas e vendo ali o processo de criação, é possível você criar uma arte digital que toca nesse aspecto. Tem alma, né, no metaverso, nesse shopping center gigante, existe isso. Eu acho que é interessante a gente pensar não só do ponto de vista de criação, mas do ponto de vista de público também, quando você se depara ali no museu com uma pintura que te arrebata, que te toca nesse lugar muito íntimo e profundo, como que isso vai se transferir para a arte digital? Nossa, eu penso muito nisso, até assim, boa parte do... Bem, o meu eu lírico no metaverso é o Ed Marola, que é uma versão digital aproximada do que eu sou fisicamente. E essa é uma série também de pessoinhas que a gente está vendo aqui, de pessoinhas digitais roxinhas e azulzinhas e rosinhas que eu fico assim pensando, elas têm alma, esses bichinhos? Como é que é, né? Como é que é para elas a vida? O que passa na cabeça delas? E elas estão sempre assim, quase sempre com o olhinho fechado também, porque elas também estão, às vezes, sonhando com a gente. Tá, próximo assunto, um outro assunto muito louco também, que eu acho maravilhoso. A arte digital tem uma coisa muito simples, que é diferente da vida real, que é o copy-paste, né? O Ctrl-C, Ctrl-V, que na vida real é tão raro, tão difícil, e no computador, no digital, ele é um básico, né, do funcionamento digital. E eu acho que isso é
acho que isso é uma revolução interessante. Acho que é uma questão poética que a gente explora bastante, faz parte, né, desse nosso universo. Microscopicamente, né, microscopicamente distintas, né? Todas as cópias, por mais perfeitas que pareçam ser, elas são microscopicamente distintas, um quadro do outro, a óleo, a tinta, não sei o quê. E no universo digital, ela é igual ao nível binário da coisa, cada zero, cada um. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo no meme, né, a questão do meme é que ele é igual, mas ele vai ter sempre uma camadinha diferente, né, já uma reprodução mais natural do que a gente estava acostumado, já uma reprodução mais sexuada em termos biológicos. Você junta a genética do A com a do B para gerar o corpo C. Mas a gente está tendo a chance de ter essa reprodução de mitose, de simplesmente o A se divide em dois A's e assim por diante. O que isso quer dizer para a nossa criatividade, para a nossa poética, para o nosso entendimento? Aí eu trouxe essa imagem que ela é de um trabalho que eu fiz, que é sobre o meu próprio processo, que eu vou rabiscando as coisas no caderninho, assim, em momentos criativos. E aí o que eu fiz depois, eu peguei, liguei o microfone, comecei a narrar esse caderno de rascunhos, e aí depois, ouvindo a minha própria gravação, eu fui refazendo os meus rabiscos em pixels, né? Então, provavelmente no meu caderno aí tinha o cachorrinho, tinha o gatinho, tinha uma cabrinha, um peixe, um café, essa máscara e tudo. Aí eu achei que ilustra bem essa questão dessa memética. O que é, cada vez que se reproduz, a gente está mudando um pouquinho ou a gente está reproduzindo exatamente igual. Essa questão acho que faz parte do nosso entendimento enquanto artistas digitais. Outro tópico, né, da arte digital e que eu uso muito, assim, muito, é o loop. A questão da repetição. Acho que principalmente por vir da música e da trilha sonora e do design de som, o som, isso é muito escancarado na música eletrônica, na música digital. Estou vivendo apenas pagando boletos. O tempo acelerando não é mais aquele ritmo que o ritmo faz parte, né, da existência, né? O dia e a noite, inverno, verão, as estações do ano, elas vão se repetindo, mas essa repetição está ficando cada vez mais rápida, mais curta, né? Então a gente tem aí nesse trabalho eu fiquei pensando nisso, né? O que seria uma interação de 3 segundos com o loop? O que é uma interação de 30 segundos? O que é uma interação de 3 minutos com o mesmo loop? O que é uma interação de 30 minutos com o mesmo loop? E assim, esse loop faz parte da nossa condição atual. Acho que ele se acelerou muito ali na Revolução Industrial e com as máquinas, com tudo, e sabe-se lá para onde isso está indo, né? Isso eu vejo bastante também ser tema de artes digitais. Eu acho que é uma questão importante para o artista digital entender e sacar. Ixi, agora é um assunto legal também. Sim. Vai lá, Steph.
Na verdade, a questão da luz e da sombra dentro da arte digital foi um tópico muito interessante que o Edu trouxe para a gente refletir, ele trouxe para mim, e foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas, assim, antes da gente pensar no papel da luz e da arte dentro da criação de arte digital, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo e ver como que isso se desenvolveu primeiro ao longo do tempo na história da arte. Talvez isso nos ajude a entender um pouco melhor a grandiosidade, a relevância dessas duas coisas que são extremamente naturais e abundantes no nosso dia a dia, mas que elas operam de uma maneira muito complexa na criação artística. Então, se a gente voltar um pouco no tempo, na Idade Média, a luz é vista como esse símbolo de verdade, de beleza. A luz é um ser divino, um caminho para esse encontro de algo muito maior que tudo e todos. Os vitrais nas igrejas, como a gente vê na foto, eles servem como filtros mesmo, que peneiram assim a luz para dentro dessas entradas, para a entrada desses ambientes muito sagrados, adicionando até uma camada maior de importância, né, de divindade. E aí, quando a gente passa para o Renascimento, o Sol começa a ser compreendido como centro do sistema solar. E também o homem passa a ser considerado o centro do mundo. Então, a luz ela passa a ser um objeto de estudo. Pode passar para o próximo, Edu. Com o Da Vinci, a luz ela passa a ser esse objeto de estudo com o Da Vinci, vindo com o esfumato, o método claro-escuro, e essas técnicas que surgiram e utilizadas para criar esse ar de mistério, melancolia, pesadelos, questões mais complexas, e até assim surgindo quase que um embate muito metafórico, né, entre da questão da luz e da sombra, né? As obras do Caravaggio, do período barroco também, elas ilustram isso muito bem, essas sensações que ele atingia por simples não, né? Muito complexa e difícil manipulação da luz e da sombra na pintura. E pode passar, Edu? Eu trago a fala da investigadora e artista multimídia Isabel Azevedo, que ela diz: existe uma tradição ocidental rica em pinturas de obras sobre a luz, mas constam do registro da visão e não da luz em si. A luz pictorial, representada desde Caravaggio, Rembrandt, Vermeer ou Turner, é efetivamente metafórica. A problemática da luz atravessa a história da arte de finais do século XIX e durante o século XX, e a função da luz não é mais somente de iluminar, de tornar visível uma obra ou um objeto, ou o mero reflexo dos seus efeitos suspensos no espaço. A luz é também tratada como objeto ou como material. Então, a luz, ela torna-se material ao longo do século XX, sendo fundamental até dentro da fotografia. Pode passar, Edu? Desde os experimentos lá do Man Ray, com os fotogramas que ele fazia, até as fotografias do Robert Mapplethorpe, principalmente na série deles de flores, que a luz era imperativa. E aí, passando mais para frente ainda, pode passar, com James Turrell sendo um dos artistas mais importantes dentro desses movimentos de instalação. Até tem um movimento que é um movimento de luz e espaço e instalações, é toda uma categoria dentro da arte que também tensiona essas novas formas de entendimento do papel da luz dentro da produção artística. E ele diz que a luz não é tanto algo que revela, como é ela mesmo a revelação. Então, a luz nunca deixou de ser esse elemento super central, e também uma coisa de alta dificuldade de você atingir com sucesso, desde o esfumato do Da Vinci até esse custo alto de produzir sombra em arte digital, que eu não sabia, que o Edu vai falar mais sobre. Então, a questão que eu trago, pode passar para o próximo, Edu, a luz ela é material, ela é obra em si. Como que isso se desenvolve na criação de arte digital? O Edu pode falar sobre isso. É uma questão nova que quando você trouxe para mim, eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, assim, principalmente esse lance do custo, assim, de dificuldade, né, para produzir, como que isso traduz, né? Sim, sim. É interessante, eu estava outro dia conversando com um amigo meu, que ele é arquiteto de metaversos, né? Ele já está com essa profissão.
E ele é especialista nisso. Ele estava falando, olha, a gente fica fazendo, para fazer uma luz bonita no metaverso, é um trabalho enorme. Ele tem que deixar, às vezes, o computador renderizando aquela luz durante uma semana para poder fazer de uma forma que fique simples de você acessar em qualquer computador. Você não precisa de uma mega máquina para conseguir fazer uma luz bonita na sua galeria virtual, né? Então, eu fico pensando muito nisso, porque a gente vê... Isso a gente está falando de luz, mas se você ainda quiser colocar uma água refletindo uma luz e uma sombra ali, ixi, bota o computador para trabalhar, a sua placa de vídeo vai fritar. Aí me vem uma pergunta, uma questão que é sobre a construção de... depois eu mando. Depois eu mando, Pedro. É o Samuel Sam A.B. Depois eu mando lá. Ele... Ixi, me perdi aqui. Eu estava falando, né, que ele fica criando essa luz. Eu fico pensando que essa questão da gente reproduzir o mundo real e as complexidades do mundo real dentro desse mundo digital, se é isso mesmo que a gente quer ou se a gente quer, de fato, criar uma coisa nova, se a gente quer se confundir e não saber se a gente está no mundo real ou se a gente quer destruir as diferenças entre esses dois espaços, ou a gente quer que o espaço digital tenha a sua cara, tenha a sua própria linguagem e que fique muito óbvio para todo mundo que está dentro de um metaverso, de um espaço digital, que, olha, isso é um espaço digital, levanta um pouco e vai esticar as pernas, porque senão você vai ficar atrofiado. Esse tipo de questão. Mas, sim, trabalhar com luz e render de luz é uma coisa, é um desafio. Também existe uma profissão que é só a gente que faz render de ultra realista, né, para arquitetura também, para gerar aquelas fotos que você não sabe se é foto real ou se é uma foto montada e com as mínimas nuances de luz e tal. Agora a gente imagina isso não só em vídeo, mas num espaço que você pode andar e você vira a sua orientação, né? Digamos, você vira o seu ponto de visão para cima, para baixo, você voa. Então, assim, é o limite da computação gráfica ainda, né? Que a gente está lidando. E realmente, para chegar num ponto de um chiaro-escuro desses dos holandeses de 1600, o computador sofre bastante ainda. Continuando isso, né? Fica essa questão que também povoa aí o Einstein, se a luz é matéria, se a luz é onda, os físicos experimentais e teóricos, se a luz, dependendo de como você olha, ela tem massa, não tem, faz a curva quando passa na gravidade de outro planeta, se a velocidade é constante, tudo se baseia tudo é relativo através da velocidade. Enfim, a questão da luz ela ainda não está resolvida para nós todos, né? Ela continua se tornando cada vez mais complexa. E falando em questão complexa, caímos aqui na arte generativa ou gerativa, em bom português, que são essas imagens criadas a partir de algoritmos e essas artes generativas, que elas só passam a existir depois que alguém compra e usa o código de compra para entrar dentro de um algoritmo e aí sim você vai saber qual é a imagem que você comprou.
Eu queria só perguntar para você, talvez para Ju, Carolina, não sei, se vocês já tinham ouvido falar de arte generativa, se vocês sabiam o que era isso, porque quando o Edu falou, eu falei, não é possível que isso existe, assim, e até demorou um pouco para eu entender, assim, só para saber se só eu mesmo, que nunca tinha ouvido falar disso. Não estás sozinha. Eu falo por mim, não falo pela Juliana, mas não. Eu já tinha mais ou menos um ano para cá, já sabia que existia e tenho me interessado cada vez mais. Eu conheço poucos artistas. Conheci um pintor que vem da pintura a óleo e tal, e que começou a fazer uns trabalhos em vídeo, e o vídeo gerado através de um algoritmo. Então, e depois também, gente, com uma residência que a incubadora promoveu, em outubro do ano passado, a gente teve um artista sonoro que também trabalha com isso, dentro da arte sonora, não da arte visual, mas acho muito interessante. Pode continuar. Eu acho que essa é uma boa fronteira, assim, né, da arte digital hoje, que é para além da imagem ou do som ou do objeto criado por um algoritmo, o próprio processo de compra e venda já faz parte. Tem um amigo que faz. Eu não consegui ler a mensagem inteira, mas já está acontecendo bastante. Que faz joias a partir de padrões do algoritmo, Sim, sim. Aí eu acho que são duas questões. Uma é usar o algoritmo. Uma é usar o computador como digamos, como um gerador de ideias, e aí o artista está escolhendo, né, fazendo um trabalho de escolher dentro daquelas possibilidades levantadas pelo computador qual que ele gostou, qual que ele vai seguir adiante. Mas esse caso que eu estou trazendo, ele é um passo além disso. Nesse caso, são criados esses algoritmos e o algoritmo e a compra e venda dessa arte, dessas NFTs, elas funcionam mais ou menos mais ou menos da seguinte forma, simplificando. Explica bem simplificado, porque assim, eu sou muito lerda e isso bugou o meu cérebro, entendeu? Mas é bugante mesmo. É bem... digamos, você entra no site. Essa que eu fiz é assim. Vou explicar a partir dessa que eu montei, que é bem simples, porque eu não sei escrever código. Eu peguei um código emprestado. A versão mais simples é assim. Eu gero, para esse retângulo, eu posso gerar 10 bordas diferentes, aí outros 10 fundos diferentes. Aí, isso aí são poemas numa língua que não existe, quer dizer, que eu não sei falar. E que eu acho que ninguém no mundo sabe falar hoje. Então, eu fiz esses ideogramas e são, sei lá, 20 e poucos ideogramas e com os arranjos de poemas. Eu só crio uma pasta com toda essa informação e coloco no site. A pessoa, quando ela compra, a partir do código da compra, é que ela compra, ela não sabe o que ela está comprando. Ela tem uma ideia geral da coisa, porque eu falei, é mais ou menos isso. Quando ela compra, aí que o computador vai sortear, digamos, dentro das possibilidades, qual vai ser a imagem que vai sair. É quase que nesse caso, é quase um sorteiozinho, assim. E existem outros casos, tem artistas que, de fato, sabem o que estão fazendo com o código, que não é assim
um sorteio entre camadas de imagem. Já é uma coisa que, de fato, o desenho é criado a partir desses códigos que são gerados pela compra da arte dentro da blockchain. E tudo isso funcionando dentro da blockchain. Eu acho que, no fim das contas, a gente está vendo muito óbvio o código emergindo como arte, porque, nesse caso, a arte é o código, não é a imagem, né? A gente está acostumado, talvez não a gente aqui, nesse Zoom, entre essas pessoas que estão aqui, mas num senso comum, a confundir imagem com arte, né? E eu acho que, nesse caso, a arte está no código, ou onde está o artista. Está aberto à discussão ainda. Acho que é uma coisa que estamos meio entendendo, né, o que é. É como se o código fosse um enunciado, né? E a parte artística está nesse enunciado, não necessariamente no resultado que ele gera, né? Isso é uma proposta de interação também, né, com a máquina, porque você vai descobrir ali, né, depois que você clicar. E é usado também não só como arte, é usado também já como uma espécie de jogo mesmo, de cassino, se você conseguir, aí nessa lógica dessas NFTs bilionárias, se você conseguir o chapéu branco, o bonequinho vale X vezes mais, aí começam as loucuras. Mas isso, enquanto tem o elemento surpresa, sim, você tem essa interação, né, com o código. Eu acho que isso é uma fronteira interessante da arte digital. É aí que tem muita coisa, eu acho que tem muita cabeça dando nó nesse ponto. E esse outro também, esse vasinho também é um projeto que eu fiz nesse esquema também. Mas é simplificado, né? É esse esquema de sorteio de camadas. E aí você pode vir com um vasinho, muda o desenho no vaso, muda a estampa do vaso, a estampa do fundo, do tapetinho no fundo e das florezinhas, enfim. Esse é para a gente começar a abrir para nossa conversa essa pergunta final. Sim, sim. Eu acho que, assim, não tenho resposta para isso, mas eu queria perguntar, Edu, antes da gente abrir para qualquer pergunta, sobre o seu... Queria que você falasse um pouco para a gente sobre o seu... sobre o que você vai falar aí, mas sobre o seu labirinto também um pouquinho. Tá. E o jogo do Tego Dego, que eu achei muito legal. Tá. Bem, a minha pesquisa toda de arte digital começou com o labirinto e continua com o labirinto, porque eu fui vendo, né, assim, fui entrando na internet, que é um labirinto gigante, fui me achando ali, me perdendo e fazendo essas artes, criando personagens, criando conceitos, criando alter egos, eu líricos ali no meio. E essas são na verdade, essas questões que eu trouxe são as próprias questões que eu fui me deparando no caminho, né? Então, se eu voltar aqui,
Aqui já tem um Tego-Dego, que é o nome desse boneco aqui. E ele está sempre pulando de um lado para o outro, muito rápido. E aí é a questão do loop, é a questão da velocidade, é a questão dessas agências digitais, desses espíritos digitais, é a questão aqui está ele também, é o Tego-Dego, que é um ego tecnologizado e é um ego digitalizado. Tech ego, digital ego, Tego-Dego. E ele é meio que a base, assim, né? Ele volta e meia ele aparece. E ele está sempre pulando na cabeça das pessoas, assim, ou confundindo a gente e indo de um lado para o outro e às vezes levando os bloquinhos para cima, né? E aí já é a metáfora da própria blockchain, né? Que a gente precisa também estar criando arte para os blocos irem subindo para a máquina girar, né? Aqui também, né, tem os bloquinhos todos para gerar o metaverso. Aí, nesse daqui acabou que ficou sem movimento, mas tem uns que tem movimento também. O bloco sobe, o bloco vai, leva de um lado para o outro. Os bloquinhos vão montando as coisas, vão montando esses shopping centers. A gente está vendo isso tudo ser montado. E a gente está fazendo parte dessa construção. E aí eu acho tudo bem, eu acho legal, eu acho divertido, contanto que isso não vire uma terra sem lei também, né? Eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo que eu vejo muita gente com muita crítica, falando eu não vou mexer nesse tipo de coisa, porque isso é o capitalismo 3.0, eu acho que não adianta a gente fingir que não existe, também não ajuda. Talvez seja importante a gente enfrentar e estar ali e propor as questões corretas e as regulamentações e as legislações e os modos de operar em segurança ali dentro. E aí o labirinto é um pouco isso, mas bem perdido, assim, bem confuso de propósito ali no meio. Não era esse. Como no Teia. Esse é meio que o meu principal atualmente, é onde eu coloco mais artes, é o marketplace mais completo das minhas coisas. Então a gente vai ver aqui o Tego-Dego pulando entre planetas, o Tego-Dego se organizando em redes entre pessoas. Tem muitos áudios, muitas músicas, porque eu venho, né, da trilha sonora da música e eu continuo. Tá demorando para carregar um pouquinho, né? Tá. Enfim, aí são muitas questões e eu vou me perdendo no labirinto. Esse daqui a gente mostrou, tem outras coisas assim, tem um pouco mais com humor, às vezes um pouco mais... Uma pergunta para você, Edu, como que foi você criar essa sua identidade tão concisa, assim, artística, das cores, e é você, assim, você tá aqui, como que foi esse processo para você como artista, talvez para outros artistas que estão nessa busca também de qual que é essa minha identidade digital, sabe? Sim, interessante isso. Eu tenho duas formas de responder isso. A primeira forma é que
nesse universo só existem essas cores de verdade. Essas são todas as cores que existem, porque esse universo ele é formado através de raios ultravioleta e ele opera nesse universo ultravioleta. E essa é a resposta que eu dou sempre. Agora, tem uma outra resposta que é um pouco por falta de destreza da minha parte, porque eu venho da música. E quando eu comecei a me aventurar na arte visual, eu criei para mim uma limitação de cores para eu poder... Eu comecei só com essas duas cores. E aí, depois que eu meio que eu estourei essas duas cores na minha percepção, é que eu me abri para um tom mais escuro. E aí, na semana passada, eu passei a adotar já outros tons dentro dessa mesma cor, mas é uma coisa de... uma questão... Para eu poder me aprofundar mais na questão filosófica da coisa, eu decidi deixar, pelo menos, a questão das cores já solucionada, assim, trabalhar dentro dessa limitação. E tem algumas outras limitações que eu coloquei para mim mesmo, que é todas as animações têm que ter 16 frames, não podem ter mais do que 16 frames. Então, são esses loopzinhos, tem sempre no máximo. Quer dizer, tem sempre 16, nunca mais, nunca menos. E duas cores, agora atualmente 3 cores e suas variações, 16 frames. E a partir dessas limitações eu fui achando mais variações. E de um ponto de vista de identidade, facilita, né? Porque quase como se eu tivesse comprado essas cores para mim agora. É o seu Yves, o Blue Klein do Eduardo, o Purple Pulitzer. Virou isso. Agora, em algum momento, eu vou querer trabalhar outras cores e eu vou ter que pensar nisso com cuidado agora, porque já tem um ano, mais de um ano, que são só essas... Só nisso, só nisso, só nisso. E além das cores, você também criou personagens, né? Que são esses personagens que moram lá dentro do labirinto. Então, é como se fosse um livro mesmo. Então, não é a criação de um NFT, segundo NFT, é todo um mundo conectado, um ecossistema, e dentro você foi colocando essas pessoinhas que moram aqui. Não sei se tem como você mostrar algum desses personagens. Tenho. Eu tenho esse... Aqui já é uma tentativa de metaverso já. Talvez fique muito lento aí, mas a gente tem esse local, esse mapa que está em aberto. Aí eu criei uma arquiteta e ela está planejando já algumas semanas, ela está planejando como ocupar esses espaços. Aí isso vem do meu vício em SimCity, quando eu era garoto, e nem tão garoto mais, de ficar construindo cidadezinha no SimCity, não sei quem conhece esse jogo. E aí eu estou meio que fazendo isso no metaverso aqui. Aí eu tenho essa arquiteta que... Deixa eu ver se eu vou achar alguma foto dela aqui. Mas tem outros personagens. Tem essas figuras aqui, que são os futuropitecos, que são...
Ju, você tá rindo, mas você não tá entendendo. Os personagens têm nomes, têm histórias, têm passados, eles têm, assim, dá pra escrever um livro desse universo deles. Eu tô amando, tô achando o Adoro máximo. Futuropithecus, adoro. Posso usar esse nome como meu próximo. Pode, Adoro. pode. Isso Genial. daqui é a história. Essa é a história deles, entendeu? Os futuropitecos, eles são uma raça de pitecos, né, antes dos seres humanos, que conseguiram desenvolver uma inteligência que não é tão cretina quanto a nossa. E aí eles criaram uma linha do tempo própria, e aqui são eles falando sobre o desastre que são os seres humanos. Aí ele falou, não, vamos enviar um tego-dego para Lúcia, que era a nossa ancestral comum, para ver se ela consegue entrar em contato com essa inteligência mais sutil. Aí eles mandam através de um cristal que estava energizado de radiação ultravioleta e aí cai nessa pedra. Aí a Lúcia está aqui olhando, e ela está coletando essa radiação numa cesta, mas existem predadores que estão de olho nela. Mas aí ela está sonhando já, e ela passa a ter sonhos com engrenagens e coisas e sistemas teares e coisas assim, e aí o Futuropiteco conta para ela, olha, era todo mundo macaquinho, e aos poucos foi virando seres humanos, mas também o ser humano rapidamente virou esse outro ser aqui, que não é mais Homo sapiens, é um Homo functus, que é o ser humano já totalmente funcionalizado. Deixa eu ver, aqui é a mesma história contada. Eu vou andar mais rapidinho para a gente conseguir ver outras coisas aqui. Aí eu vou contando, porque ele é mais dessa história. Para cá tem mais coisa. Desculpa, gente, se alguém ficar tonto, tem gente que fica tonto aqui. Aqui já é a louça, aí aqui já é a louça suja, que o poeta tem que lavar a louça também, mas ele deixa a louça suja para poder fazer poesia. Cadê? Se eu acho algum. São vários personagens, mas acho que eles estão no outro. Aqui tem o Dr. Asmir. Dr. Ptolomeus é esse cara que ele está desvendando essas línguas dos futuropitecos. Ele teve também alguns relances do que são os futuropitecos e ao longo da história ele vai para o futuro em algum momento, mas eu estou esperando chegar ainda, baixar essas partes da história que eu não baixei. Que eu vou baixando na internet, sabe? Aqui tem eu. Você está sempre na rede, né? Porque o seu lance com a rede também é uma coisa, né? Uma questão. Tem a questão da rede, mas eu estou sem rede agora. A minha rede está no estúdio. No estúdio eu vou ter que trocar o piso. Eu estou sem meu habitat natural. Que é a rede. Bem, esse lugar aqui é meio grandinho. Eu mando o link para vocês se perderem por conta própria. Mas a gente tem essas aves. A gente tem a biblioteca. Deixa eu mostrar a biblioteca. A gente tem a biblioteca. Chegou. Aí, muitas dessas coisas você clica e você tem links para poder acessar. O que tem aqui? Vamos ver. Aqui já é. Eu acho que eu estou com 2 bem completos. Tem o frame com / Eduardo Politzer, também está bem completo.
E Ô, tem esse Eduardo, se outro. puder, vai colando aqui no chat também, pessoal, Tá, só para a deixa eu gente não colar. perder esses links. Tá, deixa eu colar já aqui. Enviar. Através desses dois metaversos, a gente consegue. Quem quiser ver mais do meu trabalho, vai ter os links todos lá para vocês se perdendo conforme navega. Tem outros dois que estão em construção, mas que ainda estão muito no começo. Se bem que eu acho que esse daqui está interessante também, desculpa. Tá rolando. O Arium. Esse daqui é o arquiteto, é o meu amigo arquiteto. Apareceu minha conversa com ele. Sam. E muito disso tudo tá rolando no Twitter, né? Isso é uma coisa que você também me falou que eu não sabia. As conversas entre artistas NFTs estão muito no Twitter, muito, muito, muito. Entrar no site dele. Eu acho que é pela facilidade de trocar links. Eu vejo o Instagram muito como aquela imagem, você olhou a imagem e viu e pronto. E no Twitter você consegue colocar link, então ele é um pouco mais aberto, assim. O Samuel, ele é um especialista em AR e VR, né? Realidade virtual, arquitetura digital. E ele esse museu de outras realidades. Aí ele trabalha com luz e sombra de uma forma bem interessante. Também deixa eu colocar aqui também, porque ele foi o cara que me deu o maior empurrão assim no meio disso tudo, porque as minhas coisas estavam à venda, ninguém comprava, ninguém estava muito interessado. Aí deu um bug lá, eu não sabia que tinha dado um bug, então ninguém conseguia comprar nada. Ele foi atrás de mim no Instagram, falar: olha, eu tentei comprar, não consegui, coloca a venda de novo, por favor, não sei o que lá. Aí que eu vi que, nossa, é de verdade o assunto. Que até então era só uma investigação assim meio curiosa. E aí a partir de então eu vi que existem pessoas interessantes lidando com isso, não são só pessoas querendo comprar bonequinhos por milhões. Existe pensamento, né, nesse universo. Existe alma no metaverso, talvez? Existe alma, existe um pouquinho de alma. Aqui é uma galeria meio assim já cronológica das artes. Então, em março de 2021, um ano atrás, foi minha primeira NFT. Aí eu consigo ver como foi evoluindo o próprio entendimento da poética da coisa. Então, primeiro era esse vaso de cerâmica digital, porque me falaram que o NFT é inquebrável. A incubadora se candidatou para ter um espaço, não consegui ler. Não, só um comentário que essa plataforma Arium, a gente, há uns meses, a gente tentou, quando estava ainda em versão beta, para ter um espaço da incubadora também. É fixe ver como você usou o espaço. Interessante. Sim. E agora já está mais fácil, né? Agora já está aberto. Qualquer pessoa pode vir fazer. Aí essas foram as primeiras. Aí já os exercícios, aí já foi entrando. Enfim, aí já é um pouco da história
aqui a gente vai ter os personagens, né? A gente tem aqui, essa é a noite, a própria noite. Esse é o Ed Marola. Essa é a ouvinte. Os Tego-Degos estão pulando por aqui. E esses trabalhos são aqueles que dá para a gente ouvir as músicas e as suas falas, porque o Edu também grava muito, como ele vem do som, né? Você faz também música. Sim, sim. Quando você clica, você consegue ouvir, no caso. Esse daqui é uma música. Esse não, esse tem música também. Ixi, cliquei sem querer. Esse também tem. Esse é legal, sobre alma no metaverso, que é uma lembrança, é uma memória minha, eu bebezinho no colo do meu pai, num sítio que ele tinha. Aqui já tem mais personagens. Aqui já tem o Dr. Asmir, já tem meus dois filósofos favoritos, que é o Achille Mbembe e o Ailton Krenak. Tem o Functus, Homo Functus, que é a evolução do ser humano, que vai ser assim, todo mundo já presinho nas coisas. Tem a Lúcia. Enfim, gente, tem muita coisa, muita coisa. Ao longo de um ano, eu criei mais ou menos 400 NFTs. Então, só para terminar, então, esse passeio, tem uma que é uma série que eu gosto bastante, que é Isso é Arte? Não sei. Aí fica só para a gente terminar com uma pergunta, então. Sim, e manda também assim esses links para depois, que eu acho que é muito legal você colocar o fone e ouvir as músicas, ouvir as histórias que ele conta, porque eu acho que aqui é difícil de compartilhar com o som, né? Você mostrar um negócio que tem som. E eu acho que é uma experiência bacana até. Alguns desses espaços, quer dizer, todos eles são espaços também eles são esse shopping center, né? Então, a gente, estando lá dentro, a gente pode conversar lá dentro também, né? Você sente que existem outras pessoas visitando o espaço com você. E você participou de algumas exposições também, né? De NFT. Sim, sim. A gente está fazendo já algumas tem uma que é incrível, que é a Pupila Dilatada. A Pupila Dilatada foi muito legal, porque era assim, já nesse contexto de metaverso, e aí eram, sei lá, 80 artistas, 100 artistas, 5 espaços diferentes, 5 galerias, e a gente fez festa, tinha DJ, tinha tudo, era tudo dentro desse metaverso independente, né? Porque também não são... o Arium é uma equipe, são 2 caras que estão fazendo e digamos, é o que eu estou chamando de metaverso independente, porque já existem alguns que são empresas gigantes, a própria Facebook, né, já mudou o nome para Meta para poder entrar forte nisso. Mas a graça é ter essa carinha de festival alternativo. E tem outros também, o pessoal organiza muito para fazer eventos, então a gente fez evento para levantar verba para artistas pequenos do brasileiros, fiz evento para levantar verba para uma tribo indígena que está desenvolvendo a sua própria criptomoeda.
os Oixabatens. Participei de evento para financiar a ação humanitária na Ucrânia agora, no Afeganistão também já teve. Mas aí nem todos têm assim galeria virtual, né? A maior parte é só uma lista de artistas e de trabalhos que ficam ali disponíveis. Eu acho que esse fala bastante também, né, dessa condição aqui, dessa condição virtual que a gente tem do videocall. Eu acho que vale a gente abrir, sim, para não abrir para perguntas e conversa. Estou falando muito. Obrigada, Eduardo.